Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa EBD em casa, a nossa escola bíblica discipuladora, chegando até o seu lar, até o seu aparelho, para falar um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, é o último trimestre do ano, e a nossa revista Palavra e Vida traz como tema principal Multiplicando Discípulos, o legado de Paulo a Timóteo. E a nossa primeira lição tem como texto básico 1 Timóteo 1. O tema, quem foi Timóteo? É uma lição um pouco longa, é verdade, mas traz ensinamentos maravilhosos. E a nossa devocional de hoje, domingo, está baseada em Filipenses 2, 19 a 24, que nós vamos ler com você. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, aí palavras de Paulo, enviando Timóteo para a missão. E qual é a nossa missão? Qual é a sua missão, se não falar do Evangelho de Cristo para as pessoas? Muito bem, a parte introdutória da nossa revista traz o seguinte: objetivo: entender quem foi Timóteo, seu crescimento espiritual e relacionamento com o apóstolo Paulo. Timóteo foi um jovem que respondeu ao chamado do Senhor Jesus para participar da edificação da sua igreja. Ele foi um dos discípulos do apóstolo Paulo e, juntamente com Tito, teve que enfrentar situações desafiadoras nas igrejas plantadas por Paulo. Seu nome significa honrar ou adorar a Deus. Ele é citado pela primeira vez em Atos 16, 1. Sua mãe, Eunice, era uma piedosa judia e seu pai um grego, pagão. Em sua infância foi instruído nas sagradas letras do Antigo Testamento. Os relatos históricos apontam que a conversão de Timóteo aconteceu durante a primeira viagem missionária de Paulo, aproximadamente no ano 45 depois de Cristo. Por isso, era chamado pelo apóstolo de filho na fé. Na segunda viagem missionária de Paulo, que estava acompanhado de Silas, ao chegarem a Derbe e Listra, convocaram Timóteo para servir nas tarefas missionárias, conforme Atos 16, 2. Os irmãos daquela região davam um bom testemunho sobre Timóteo. Timóteo tinha 3 marcas visíveis: era jovem, tímido e doente. Essas 3 características o tornaram um homem sensível e muitas vezes retraído. Encontramos nas cartas de Paulo vários textos de encorajamento a seu filho Timóteo. Primeiro momento da nossa lição: a família, o crescimento e a conversão de Timóteo. Timóteo era natural de Listra, região montanhosa de Licaônica.
e faz parte do território da atual Turquia. Era filho de pai grego e mãe judia. A influência religiosa de sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide, foi muito intensa. Essas duas mulheres, fervorosas em sua fé, ensinaram a Timóteo as sagradas letras desde a infância, conforme 2 Timóteo 3,15. A fé sem fingimento delas habitou no coração de Timóteo, e ele cresceu com esse fervor. Dessa forma, no seio de sua família, Timóteo teve o seu coração preparado para o momento marcante de sua conversão. Contudo, apesar de toda essa influência e ensinamento, ele não deve ter frequentado a sinagoga, já que não era circuncidado. Isso somente aconteceu conforme Atos 16:3, quando Paulo desejou levá-lo a uma viagem missionária. Não encontramos nos textos bíblicos o relato da conversão de Timóteo, mas quando Paulo chega a Listra, em sua segunda viagem missionária, ele já encontra um Timóteo convertido, descrito em Atos 16:1, como um discípulo. É muito provável que a experiência de conversão de Timóteo tenha se dado através do ministério de Paulo em sua primeira viagem missionária, quando estava acompanhado de Barnabé e passaram pela província da Galácia. Isso porque Paulo, repetidas vezes, o chamou de meu filho na fé. Vale destacar, então, a importância da influência cristã dos pais que devem ensinar os filhos, desde cedo, a amarem a Deus acima de tudo e de todos. Eunice e Loide ensinaram o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras, a Timóteo, ao longo da sua infância. Ele cresceu conhecendo as Escrituras, recebendo ensinamento espiritual que foram a base para que seu coração experimentasse um ardor contagiante que o levou a uma fé que impactava as pessoas ao seu redor. Isso se comprova no relato de Atos 16:2, que afirma que os irmãos davam bom testemunho sobre esse discípulo chamado Timóteo. É importante destacar a relevância do discipulado em nossas famílias. Os pais não podem negligenciar esse chamado para serem os principais discipuladores de seus filhos no seio do lar. A melhor maneira de ensinar aos nossos filhos é viver o que ensinamos. É uma coerência entre o discurso e a prática. Eunice e Loide eram fervorosas em sua fé, e isso contagiou Timóteo. Os pais devem ensinar seus filhos a amarem a Deus, a amarem a Bíblia, a infalível e inerrante Palavra de Deus, e a praticarem no dia a dia todos os ensinamentos bíblicos. Agindo assim, construirão uma base sólida de fé nos corações dos filhos e os prepararão para enfrentarem as tentações com firmeza e autoridade de vida. Segundo momento da nossa revista, da nossa lição: a pessoa de Timóteo e o seu relacionamento com Paulo. Timóteo era um jovem que cresceu recebendo ensinamentos imprescindíveis para uma fé fervorosa e que decidiu aceitar o chamado ministerial de Deus. Seu nome significa honrar ou adorar a Deus. Era originalmente um nome pagão muito comum, que era adotado por judeus e cristãos
com a mudança da referência, ou seja, cada povo usando para a sua própria divindade. Depois de sua conversão, Timóteo passou a servir a Deus com uma intensidade que impactou a vida dos irmãos que conviviam com ele, a ponto de testemunharem diante de Paulo sobre sua fidelidade. Isso chamou a atenção do apóstolo, que o convidou para a sua equipe missionária. Olha que coisa linda, né? Uma vida entregue nas mãos de Deus e que é convidado para trabalhar na obra missionária. Assim, desde o começo da segunda viagem missionária de Paulo, aproximadamente em 50 depois de Cristo, até o seu martírio no ano 67 depois de Cristo, Timóteo foi seu auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel e cooperador em várias cartas escritas pelo apóstolo, como 1º e 2º Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Juntos viajaram da Ásia para a Europa, visitaram Filipos, Tessalônica e Bereia. Depois se encontraram em Atenas, depois em Corinto e foram para Jerusalém e Antioquia. Na terceira viagem missionária, permaneceram em Éfeso por 3 anos e dali Paulo enviou Timóteo a Corinto para uma difícil missão de orientar aquela igreja que passava por divisões e contendas para que voltasse aos ensinamentos do apóstolo. 1 Coríntios 4:17. Dali, seguiu com Paulo para Jerusalém, onde o apóstolo foi preso. Durante os anos de prisão, Timóteo se encontrou com Paulo em Roma. Depois da libertação do apóstolo, seguiu com ele para a Ásia e foi colocado por Paulo à frente da igreja em Éfeso. Tempos depois, recebeu a primeira carta do apóstolo quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Já próximo de sua morte, enviou a segunda carta a Timóteo e nela fez um apelo para que o discípulo fosse vê-lo imediatamente em Roma. 2 Timóteo 4:9. Timóteo foi um verdadeiro filho para Paulo. Foi um relacionamento de ensino e crescimento. Ao longo de todo o trabalho, em conjunto, o apóstolo preparou seu filho e discípulo para o ministério, ensinando com a vida o exemplo a ser seguido. A gente, às vezes, fica pensando, será que eu tenho aprendido de alguém alguma coisa? Eu me lembro que eu buscava sempre, quando adolescente, aprender com o meu pastor, a servir na obra, a estar presente na igreja, participando das atividades. Isso me fazia bem, isso me trazia força e muito conhecimento. O terceiro momento da nossa revista, o ministério de Timóteo. A trajetória ministerial de Timóteo começa durante a segunda viagem missionária de Paulo, conforme Atos 16. Apesar de ter crescido estudando as Escrituras Sagradas sob a perspectiva judaica, Timóteo não seguiu todas as orientações religiosas, pois já era jovem e ainda não tinha sido circuncidado. Como seu pai era um grego pagão, ainda que a liderança religiosa fosse exercida por sua mãe e sua avó, ele não havia seguido à risca todas as determinações da fé que professava. Agora, já convertido e sendo um discípulo de Jesus, é muito bem recomendado a Paulo
que, para evitar problemas com os judeus da religião de Listra, realizou a circuncisão de Timóteo, Atos 16:3. De filho na fé, Timóteo tornou-se cooperador, companheiro de viagens, confidente, amigo fiel e verdadeiro filho espiritual. E já em sua primeira experiência missionária, ao lado do apóstolo dos gentios, sua vida é usada para fortalecimento das igrejas, conforme Atos 16:5. Sua referência ministerial foi o apóstolo Paulo. Por outro lado, gozava de grande confiabilidade por parte do apóstolo, que o ensinava para missões desafiadoras, como em Corinto e em Éfeso. Timóteo, apesar de sua viagem, Timóteo, apesar de sua juventude, conforme 1 Timóteo 4:12 e 2 Timóteo 2:22, e de suas frequentes enfermidades, conforme 1 Timóteo 5:23, estou citando esses textos, que você pode conferir lá na sua Bíblia e ter melhores detalhes. Estava sempre disposto a deixar tudo para acompanhar Paulo em arriscadas viagens missionárias ou ser enviado em comissões difíceis e perigosas, a fim de cumprir o seu ministério. Durante a segunda viagem missionária de Paulo e sua primeira experiência ministerial, Timóteo ficou ao lado de Silas em Bereia, a fim de prestarem auxílio espiritual à igreja recém-nascida, enquanto Paulo seguia com outros companheiros para Atenas. Depois atendeu ao chamado para encontrar-se com Paulo em Atenas e logo depois foi enviado a Tessalônica para fortalecer e animar os irmãos daquela igreja. Depois seguiu com Silas para encontrar com Paulo em Corinto, no início do trabalho naquela cidade, Atos 18:1 e 5. E ali desempenhou sua atividade missionária. Na terceira viagem missionária, de 53 a 58 depois de Cristo, Timóteo esteve ao lado do apóstolo durante os 3 anos na cidade de Éfeso e dali foi enviado à Macedônia e a Corinto. Também estiveram junto em Troades e também na primeira prisão de Paulo em Roma, conforme Filipenses 1:1. Eles se encontram novamente em Éfeso, de onde Paulo partiu para a Macedônia e pediu a Timóteo que ficasse em seu lugar. Logo depois, estando em Éfeso, Timóteo recebeu a primeira carta pastoral de Paulo, depois de um tempo. Timóteo recebeu a segunda carta de Paulo, preso em Roma, pela segunda vez, como prisioneiro que espera a morte. Pediu ao amigo para se esforçar e ir vê-lo novamente. Então a gente vê aí um relacionamento muito grande, muito assim, bom entre os dois. Quando Paulo escreve, diz: eu estou passando por momentos difíceis, eu preciso de uma companhia. Venha me ver, venha me visitar. Isso faz um bem quando a gente não só recebe uma solicitação dessa, mas também quando a gente vai atender e visitar essa pessoa. Timóteo foi instruído, acompanhado, aconselhado e encorajado por Paulo, e ao longo dessa jornada experimentou o crescimento e o amadurecimento espiritual e ministerial. Esse homem é um exemplo para nós de um líder servo, com um coração ensinável e aberto para aprender, por ser exortado, prestar contas e experimentar o desenvolvimento espiritual que o levou a frutificar. Conclusão: Deus espera de nós
frutos que permaneçam, mas para frutificar de maneira que glorifique ao Senhor, devemos amadurecer espiritualmente. Neste processo de amadurecimento espiritual, precisamos ter nossos corações abertos para aprender com outros que estão mais adiante de nós na jornada cristã. Estar disponível para recebermos exortações e ter disposição para prestar contas de nossas vidas, escolhas, sentimentos, planos e decisões. Paulo o orientava em questões ministeriais, teológicas e pessoais. Sabia da timidez e das limitações de saúde de seu discípulo, mas também conhecia seus pontos fortes e os valorizava, conforme em Filipenses 2, 19 a 22. Então é muito bom quando a gente valoriza o trabalho de alguém. Isso faz com que esse alguém cresça, aprenda cada vez mais e se disponibilize para continuar fazendo essa obra, não porque ela foi elogiada, mas porque ele está sendo valorizado e o Evangelho está sendo abençoador. Ao mesmo tempo em que Timóteo era ensinado, ele cuidava de seu mentor. Toda vez que Paulo precisava do apoio do seu auxiliar mais próximo e amado, ele o convocava e podia contar com sua presença para enfrentar os desafios da jornada cristã. Assim também, nós devemos seguir nossa jornada cristã. A ajuda mútua, o cuidado, o encorajamento, a exortação e o reconhecimento dos valores individuais devem permear nossos relacionamentos. A disponibilidade para prestar contas demonstra a humildade e o desejo de desenvolvimento pessoal. Desta forma, contribuímos de maneira efetiva para a expansão do reino de Deus. Contribuímos para o crescimento e fortalecimento mútuos. Devemos reconhecer o quanto necessitamos aprender uns com os outros. Devemos reconhecer o valor que cada um tem diante de Deus e, especialmente, que somos parte de um corpo onde cada um desempenha o seu papel conforme os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Agora, finalizando, para você pensar e refletir. Você tem exercido uma influência espiritual frutífera sobre seus filhos? Como você tem tratado seus filhos? Você tem instruído-os nos caminhos do Senhor? Você tem trabalhado com eles para que eles cheguem até a igreja e aprendam a viver a vida cristã? Você reconhece a importância da influência dos pais no crescimento espiritual dos filhos? Precisamos trabalhar muito para o crescimento espiritual de nossos filhos, netos, porque o mundo de hoje está conturbado demais. A internet, o celular, tem tomado tempo dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Isso tem sido uma barreira para o crescimento espiritual. Terceiro e último, Timóteo era ensinado por Paulo, mas ao mesmo tempo cuidava do seu mestre. Você compreende a importância de cuidar do seu pastor? A gente aprende que nós devemos orar pelos nossos pastores, trabalhar com eles, oferecer um momento de diálogo, trocar ideias, ajudá-lo na caminhada, porque a caminhada de um pastor diante de uma igreja é muito difícil. O diabo tenta de todos os lados para derrubar a igreja, e ele começa tentando derrubar o pastor. Então nós, como ajudadores, cooperadores, precisamos
exercer esse trabalho nas nossas igrejas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por uma lição tão maravilhosa, aprendendo com a vida de Timóteo, aprendendo com os ensinamentos de Paulo, vivendo, ó Deus, um bom relacionamento como irmãos e a cada dia, ó Deus, colocando nas mãos do Senhor as nossas dificuldades, porque só o Senhor tem o poder para nos fortalecer, nos encaminhar, nos dirigir nos caminhos certos das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua, Pai, cuidando de cada um de nós, os teus servos, os pastores, os líderes. Ó Senhor, precisamos muito da tua direção, da sabedoria que vem dos céus. Também queremos, Pai, clamar pelos enfermos, aqueles que estão ainda nos leitos de hospitais, os que estão se recuperando em casa. Que a graça e misericórdia do Senhor seja sobre eles, levando, Deus, a força, o conforto, a restauração da saúde. Isso compreendemos, Deus, dentro da tua vontade. Também pedimos pelos enlutados, Deus, que sofrem pela separação, que o Senhor esteja confortando cada coração, Deus. Que o Senhor possa levar o seu consolo aos lares que vivem esses momentos. Pedimos pelos nossos familiares, em toda a sua extensão. Pedimos pelos missionários, Deus, na tarefa difícil de levar o Evangelho aos confins da terra, Senhor, a lugares quantas vezes complicados de se entrar. Mas a força vem do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Perdoa-nos, fortalece a nossa fé. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos a mais uma melodia. Falando de Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo, vamos meditar, refletir na melodia deste hino, Filhos da Luz. E assim, queridos, estamos chegando ao final da nossa EBD com você, a nossa EBD em casa. Mas hoje, domingo, já falamos que é o dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, estudando a sua palavra, aprendendo Deus como essa lição maravilhosa a respeito de Timóteo. Mas também é um dia que nós aproveitamos para estar com os nossos familiares, almoçando junto,
os filhos na casa dos pais, ou os pais na casa dos filhos, variando cada domingo. E assim nós vivemos aquela comunhão perfeita que nós devemos viver como crentes em Jesus Cristo. Descansando um pouco, mas à noite vamos estar na casa do Senhor para aquele culto de celebração e adoração ao Senhor. Não fica em casa, não. Vem para a igreja, vem. Vem para a igreja participar da comunhão com os demais irmãos, adorar, servir ao Senhor. Aproveite enquanto você pode. Estamos combinados? 19h30, na PIB de Itaperuna, para mais um culto de adoração ao Senhor. Ou na igreja que fica próximo a você, na igreja que você frequenta, tá bom? Que Deus te abençoe. E amanhã, quando começamos uma nova semana, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você mais uma do dia. Devocionais maravilhosas que são contidas no nosso livro Manancial. E aproveite. Nós estamos confiantes em Deus, que Deus vai nos abençoar grandemente com a sua poderosa mão que vence todos os males. Amém, queridos? Que a paz do Senhor seja com você. Fica com Deus.